Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é refinando uma paisagem. Aliás, não uma, mas 8 paisagens. Na aula passada fizemos o bloquinho dessas paisagens, mas hoje tem mais novidades, tem mais cartas na manga para você. E é claro, se você não quer perder nenhuma dessas cartas, você já sabe, não saia daí! Na aula passada, utilizamos diversas bases preparadas com várias cores do gesso acrílico. O azul, terra de cena queimada, preto, branco, cinza, chumbo. E você viu que alguns possibilitaram uma precisão maior na hora de preparar a cor e perceber se estava trabalhando com a tonalidade perfeita. Então, todos os bloquinhos foram feitos, alguns com mais dificuldade por ter um fundo mais escuro e outro com mais facilidade por ter o fundo mais claro. Nem branco e nem tão terra de cena queimada e nem para o azul ultramar foram satisfatórios para fazer esse tipo de pintura. Pode ser que uma natureza morta que já tenha um fundo mais pesado seja o ideal, mas para essa especificamente não foi tão bom. As cores mais claras eu gostei mais. E ficamos de hoje fazer o refinamento desse bloquinho. Mas vai ficar repetitivo fazer o mesmo refinamento em 8 quadrantes. E o que eu pensei? Por que não fazer um horário diferente na mesma paisagem? E essa é a intenção. Então, à medida que eu for misturando aqui, eu vou saindo do mais frio até chegar nas cores mais quentes, até que chegue à noite. Esse quadrado aqui eu deixei para fazer uma mata à noite. Como é que ela vai se comportar com uma lua, que vai ser o mínimo de luz possível, porque se não tivesse a lua, a gente não estaria vendo absolutamente nada, porque a cor precisa de luz. Então, se não tem luz, ela não vai ter cor, vai ficar tudo preto, vai ficar tudo no escuro. Então, aqui a gente vai continuar utilizando tons mais frios, como eu falei, e ele vai aquecendo por conta do horário que vai passando. Vamos supor que a gente vai fazer 6 da manhã, 10, 2 da tarde, 5. Aqui no Recife escurece bastante cedo, então 6 horas aqui eu já nem teria luz. Então eu vou me guiar pelas cores que eu vejo aqui na minha cidade. Então 4 da manhã, 4:30 da manhã eu já tenho luz, então vou fazer uma luz aqui. Depois 6, 10, meio-dia, 3 da tarde, 4, 5, 5:30 e aqui já a lua 7 da noite. Em alguns lugares, como vocês sabem, 8, 9 da noite ainda tem sol. Aqui no Recife eu não me dou esse luxo. Então vamos partir aqui para a mudança da temperatura da cor para mostrar a passagem do dia. Vamos lá? Então eu vou fazer um lilás para o meu dia começar com magenta, azul e branco. A minha tela não está 100% seca, eu não usei nenhum acelerador, mas tem áreas que não secaram 100% e para mim é maravilhoso
porque vai continuar trabalhando nessa atmosfera sem estar também muito melequento. Aqui eu vou introduzir esse violeta. Mais azul, mais preto, magenta, muito pouco do branco, muito pouco mesmo. Siena, preto, azul. Voltando aqui para o azul, branco e amarelo. Agora eu vou colocar um pouquinho do alaranjado. Adicionei a minha paleta o vermelho de cádmio claro. Esse mesmo tom daqui. Magenta, azul e branco.
Nesse horário, a luz ela é um pouco mais branca, que a gente pode chamar de uma luz um pouco mais fria mesmo. E conforme vai passando o dia, essa luz que era branca com amarelo, ela vai se tornando alaranjada, cor de rosa, até chegar no violeta e por fim ela não ter tanta luz, que vai ser o caso aqui da nossa noite. E o mestre Benedito Luiz fazia essas luzes bem gritantes. Eu sempre fui muito apaixonada por esses feixes. Passei muito tempo para aprender como é que se faz. E eu adoro ensinar como é que faz. Não é simplesmente copiar a imagem de um outro artista. Veja que tem coisas que eu já estou modificando, porque o que interessa é saber como fazer a base para receber a cor que você deseja e aí você muda. Isso é que eu digo que o trabalho se torna criativo pela técnica que o artista vai absorvendo conforme vai estudando. Se você não detém a técnica, pouco importa qual pincel que eu estou utilizando. Posso te dar esse pincel, as mesmas cores, e sem técnica você vai tentar fazer as luzes antes da hora, não vai conseguir fazer a base. Então a importância de dominar não só as misturas, mas é claro, o desenho também. Agora, a parte mais gostosa do trabalho, que é deixar essa luz bem marcada. Pegar o branco e o amarelo. Agora, como eu falei, eu já vou fazer aqui uma tonalidade um pouco mais pesada, tipo 9 da manhã.
também vou colocar um pouco do vermelho para queimar a cor. A luz que eu fiz aqui, eu já vou fazer um pouquinho mais quente. Amarelo, um pouquinho de vermelho e de azul. Logicamente que aqui é uma paisagem fictícia, as luzes com o passar do horário não estariam no mesmo lugar, tá? Mas é só para você perceber a tonalidade mudando. Voltando para o pincel com um pouco mais de precisão. E vamos para a luz do chão, que também sofre alteração, é claro. E vamos para mais um horário.
E como eu falei, não estou utilizando nenhuma tinta importada. Então você veja que a tinta nacional da Cofix atende muito bem para iluminar. É uma tinta que tem uma boa textura. Uma boa cobertura também. Aqui no violeta dessa pequena árvore também vai ficando um pouco mais pesada. Então, se você tem uma tela encharcada de tinta, você não faz o bloquinho, não espera as cores se acomodarem para depois fazer os detalhes, você vai estar sempre fazendo aquela pintura que você não é muito fã, mas é por falta de técnica, não é por falta de empenho, de tentativas, mas dando os parâmetros certos para você desenvolver. É claro que você tem condições de pintar uma paisagem assim. Já tenho muitos artistas que começaram do zero, fazendo linhas para aprender a desenhar, e essas linhas foram se tornando formas, e essas formas foram ganhando volume, e aí o artista vai entendendo como funciona a estrutura do que ele está fazendo. E aí é que abre o portal para criatividade. Você sabe que tem cores que não vão casar, porque você não é um mero copiador de fotografia para ficar igual. Você pode adicionar, eu posso fazer uma casinha aqui se eu quiser, eu posso colocar um carro de boi, enfim, isso é ser criativo, você pegar por base algo e depois dar a sua característica. Veja como essa cor, ela não dá certo aqui, ó. Ó como ela chega a escurecer a luz, e aqui ela tem contraste suficiente para aparecer. É sobre isso, é saber a cor certa. E na minha paleta eu tenho as mesmas cores, tanto para fazer um dia mais claro, quanto para fazer um dia mais escuro. Não é se entupindo de tubos de tinta que você vai fazer a pintura do jeito que você sonha. Mais uma vez, é com técnica. A diluição também é algo importantíssimo para que você tenha o resultado que você busca. Agora eu vou colocar uma cor bem mais intensa. Vou começar a colocar carmim na minha mistura,
que até então não tinha entrado. Sim, carmim verde, por que não? Veja que como eu aqueci, escureci bastante a vegetação, o chão já começa a ficar artificial, porque se eu tenho um horário mais tarde, ele já não fica tão suave quanto o chão aqui mais acima. E a gente vai mudar ele também. E os artistas se queixam bastante de conseguir fazer a luz do verde, de fazer as sombras dos verdes. Eu sequer tenho verde na minha paleta. Todos os verdes que eu utilizo, eu mesmo fabrico a partir do azul, amarelo e vou fazendo as nuances dependendo da atmosfera. E a mesma coisa é ensinado aos meus alunos. Eles não têm independência de grandes gama de cores. A paleta dele é uma paleta com apenas 8 cores. Então, se você sonha fazer uma pintura assim, você pode, claro, aprender desde o princípio. E vamos iluminar. E pasmem que na paisagem, quanto menos a gente explica, mais bonito fica. Aquela paisagem muito explicadinha, ela fica pra lá de artificial. Novamente, violeta. Eu já tô na minha luz meio alaranjada. Quando passa das 2 da tarde, essa luz já não é tão branca.
branco, vermelho, amarelo. É claro que a gente se sente mais atraída por uma certa tonalidade. Eu mesmo não gosto das cores muito alaranjadas, muito terrosas para a paisagem. E são cores que existem. A gente não pode pintar todas as paisagens com a mesma tonalidade, não. Se a gente, por exemplo, vai fazer uma paisagem que não é no Brasil, é na Europa, então as tonalidades, elas... Se você quer uma pintura natural, né? Então, tem hora que a luz vai precisar de um ocre, vai precisar de um terra de siena natural, exatamente, uma cor terrosa adicionada à luz para que ela se torne mais natural. Preto, carmim, vermelho de cádmio claro e azul. Carmim, vermelho de cádmio claro e um pouquinho de azul. Veja como essa luz branca fica totalmente fora de propósito, com o chão totalmente na sombra. Como ela não fica tão bem quanto com a base certa para receber. E eu vejo bastante artista clarear qualquer horário só com branco. E aqui eu estou provando que vai depender do horário, a quantidade de branco para se iluminar, também qual a área que vai ser iluminada, se está perto, se está longe. Carmim, vermelho de cádmio e branco.